discurso de Estevão. Então, o sumo sacerdote perguntou: as coisas são mesmo assim? E ele respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia. E antes que ele se estabelecesse em Harã, lembrando, gente, se você está chegando aqui no canal agora, né, pode olhar a playlist Leitura Completa da Bíblia de Jerusalém. Todo dia lendo a Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Terminando o Novo Testamento, vamos para o Antigo, ok? Continuando. Se estabelecesse em Harã e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e vai estabelecer-se em Harã, dali após a morte de seu pai. Deus o transferiu para esta terra, na qual vós agora habitais. Nela não lhe deu propriedade alguma, nem sequer onde pudesse descansar os pés. Mas prometeu que lhe daria em posse a ele e a sua descendência depois dele. Embora não tivesse filho, e falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizariam, e a maltratariam por 400 anos. Mas a nação da qual serão escravos, eu a julgarei, disse Deus. Depois disto, sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Deu-lhe em seguida a aliança da circuncisão. Por isso, tendo gerado Isaque, Abraão circuncidou-o no 8º dia. E Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito e de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã. A aflição era grande, e nossos pais não encontravam mantimento. Ao saber que no Egito havia trigo, Jacó para lá enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos, e tornou-se conhecida do faraó a sua origem. José então mandou buscar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito e aí morreu, ele e também nossos pais. Seus restos foram trasladados a Siquém e depostos no sepulcro que Abraão comprara a dinheiro aos filhos de Emó, pai de Siquém. Aproximava-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera solenemente a Abraão. O povo foi crescendo e multiplica-se no Egito. E multiplicando-se no Egito, até que surgiu no Egito outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José. E ele, usando de astúcia para com nossa raça, atormentou nossos pais a ponto de obrigá-los a expor seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Nesse momento nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna. E depois, tendo sido exposto,
recolheu a filha do faraó e o criou como seu próprio filho. Assim foi Moisés iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Boa tarde, Fabrício. Gente, todo dia leitura completa da Bíblia, tá bom? Estamos em Atos. Ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos, os israelitas. Ao ver um deles maltratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Mas não compreenderam. No dia seguinte apareceu quando algum deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz, dizendo: Meus amigos, sois irmãos, porque vos maltratais uns ao outro? Então, o que maltratava o companheiro repeliu, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretendias matar-me da mesma forma como ontem mataste o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. Ao percebê-lo, Moisés ficou admirado com o que via, e aproximando-se para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todo trêmulo, Moisés não ousava olhar. E o Senhor lhe disse: Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Eu vi o sofrimento de meu povo no Egito e ouvi seus gemidos. Por isso desci para livrá-los. Agora vem, eu vou enviar-te ao Egito. Este Moisés, a quem tinham negado com as palavras, quem te constituiu chefe e juiz, Deus o enviou como chefe e redentor, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi ele quem os fez sair, operando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará. Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem na assembleia do deserto esteve com o anjo que lhe falava no monte Sinai e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras de vida para nos transmitir. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Antes repeliram-no e nos seus corações voltaram para o Egito, ao dizerem a Arão: Faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Pois a este Moisés que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E nesses dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, regozijando-se com as obras de suas mãos. Deus então voltou-se contra ele e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Entretanto, carregastes a tenda de Moloque,
e a estrela do deus Refã, figuras que havíeis feito para adorar. Por isso eu vos deportarei para além da Babilônia. A tenda do testamento esteve com nossos pais no deserto, segundo prescrevera aquele que falava a Moisés, determinando que o fizeste conforme o modelo que havia visto. Tendo-a recebido, nossos pais, guiados por Josué, a introduziram no país conquistado das nações que Deus expulsou diante deles. Até os dias de Davi, este encontrou graça diante de Deus e suplicou o favor de providenciar morada para a casa de Jacó. Foi Salomão, porém, quem lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me construíreis, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isto? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como foram vossos pais. Assim também vós, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram, mas mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Apedrejamento de Estevão. Saulo, perseguidor. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judeia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Filipe, na Samaria. Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar, anunciando a palavra da boa nova. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamava o Cristo.
As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava, ouviam-nos pessoalmente. De muitos possessos, os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e foi grande a alegria naquela cidade. Simão, o mago. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus que se chama o Grande. Davam-lhe atenção porque ele por muito tempo os fascinava com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão também acreditou, e tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhe as mãos e recebiam o Espírito. E eles recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor, para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muitos povoados dos samaritanos. Eu não faço comentário nenhum sobre a Bíblia, né? Eu só faço ler. Aqui eu não interpreto nem nada, até porque eu não sou padre, né? Mas esse testemunho do Simão, o mago, me lembrou que ele foi antes, né, de São Cipriano, né? Um mago esotérico, magista, que se converteu a Cristo, né? A Igreja Católica. Então, Simão também se converteu. E que bom que ele realmente se arrependeu, né? Que bom. Filipe batiza um eunuco. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai.
Por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candance, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Felipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Felipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou-o então Felipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte: como uma ovelha levada ao matadouro, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Felipe, disse o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da escritura, Felipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Felipe e o eunuco. E Felipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Felipe, encontrou-se em Azote, e passando adiante anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia.